Uma escola está em decadência e os professores precisam lutar no UFC para pagar as dívidas. E esse é o filme Professor Peso Pesado. E eu sou o EF, o estudante fuleiro. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando Scott, um professor de biologia que não faz questão de nada na vida. E já acorda atrasado e precisa correr, pois não pode atrasar mais uma vez. E para não ser pego pelo diretor, ele tenta entrar na sala de aula pela janela. Mas o diretor estava esperando e ele tenta dar uma de BR e dizer que fazia parte da aula de invasão a domicílio, mas o diretor diz que ele era professor de biologia e como atrasou, perderia um dia das férias e é colocado para cuidar do ônibus escolar. E durante a aula, sua aluna Mequetrefe começa a fazer várias perguntas e ele diz para ela sentar, pois estava de férias. E vemos que Scott consegue ser ruim em tudo no que faz, pois quando vai comprar um biscoito na máquina, fica travada. E depois ele escuta algumas pessoas tocando música e vê que existe uma classe de música e começa a ficar encantado com os mequetrefes talentosos. E Scott aproveita, pois ele queria pedir um favor, pois não poderia ficar cuidando do ônibus escolar. Enquanto isso, o professor Marty recebe uma mensagem que seria pai, sendo que ele tinha mais de 60 anos. E ele pede para guardar o segredo e Scott está cagando para isso e aproveita para meter o pé. O diretor reúne todos os professores, pois a escola estava sofrendo com falta de verbas. E Scott fica dando em cima da professora Bella, mas ela nunca dava ideia para ele. E o diretor começa a dizer que teriam que cortar alguns programas, como de música e de artes. E Marty tenta falar do programa esportivo, mas o diretor diz que música não dá dinheiro. E Scott tenta dizer que a escola tem muito dinheiro e começa a ficar com raiva. E diz que não poderiam o demitir, pois ele estava grávido. E o tesoureiro da escola diz que precisavam de $48.000 para continuar o programa e ele diz que daria um jeito. Scott percebe que falou besteira, mas agora Marty estava animado e convida os professores para uma reunião de como resolver esse babado. O problema é que ninguém vai e a professora Bella aparece e diz que era legal o que ele estava tentando fazer. Scott diz que não sabia o que fazer, mas tinha o plano de levar ela para jantar e depois curtir a noite. E ele a desafia e diz que se acertasse a sexta, ela sairia com ele. O problema é que a vida ainda não bateu o suficiente e ele erra. À noite ele vai na casa do seu melhor amigo que estava trabalhando em sua empresa de pintura, mas seu sonho sempre foi cozinhar. O problema é que ele tinha 5 mequetrefes para cuidar e sua esposa não parava de reclamar. E durante a noite, para conseguir fazer mais dinheiro, ele começa a dar aula para imigrantes. O problema é que as pessoas não estavam estudando e ele percebe que estava perdendo tempo, e com o dinheiro que ele ganhava lá não ajudaria a pagar as dívidas da escola. Quando ele está indo embora, o aluno Nico pede ajuda, pois precisava de aulas de reforço, pois queria tirar a cidadania, e ele diz que não dava, mas decide dar uma chance. E no outro dia ele vai na casa do Nico para dar aula, mas eles estavam assistindo ao UFC, pois no passado ele foi um grande lutador, mas precisou se aposentar. E Scott vê que o lutador ganhou $10.000 apenas para perder a luta, e ganhando seriam 50 mil. E aqui vemos onde a treta vai começar. No dia seguinte, ele fala com Marty e diz que já sabe como resolver aquilo, pois há 20 anos ele lutou no colégio e só precisava perder as lutas, e depois ele se despede da turma de imigrantes, pois precisava se dedicar a uma nova profissão, e quando está indo embora, pede ajuda ao Nico para conseguir ficar profissional e ganhar muito dinheiro. E Nico diz que ele estava muito velho e ele repensa e diz que o ajudaria, e teria que lutar no fim de semana e diz que seria sem treino. Ele começa a treinar em casa com Marty, assistindo um vídeo de instruções, e eles estão escolhendo a música de entrada, pois precisava ser impactante. E chegando no local, ele acha que chegou em um terreno de desova, pois haviam várias pessoas estranhas e várias galinhas soltas. E quando ele vai trocar de roupa, Nico estava esperando e diz que ele precisava mostrar tudo o que sabe, e aqui começa a vergonha alheia, pois ele coloca uma roupa de corno para chamar atenção, e na hora da entrada, ele entra todo louco chamando muita atenção da galera, mas da mesma forma que a animação vem, a vergonha também vem, pois ele tenta dar uma cabeçada no joelho do adversário, que era um velho gordo, e perde a luta.
se foda. Na escola, a Bella estava trabalhando como enfermeira e diz que era muito bonito o que ele estava tentando fazer, mas que se ele falecer não ganharia nada. E à noite ele vai na casa do Marty para falar que desistiria, mas a esposa dele atende e ele percebe que Marty sempre ajudava os necessitados. O problema é que ele não contou à esposa que seria demitido no fim do ano por falta de verbas. E agora Scott estava mais motivado ainda e dá a primeira entrada de $100 de 48 mil. Ele vai até o trabalho do Nico e ele estava dando aula de spinning e yoga. E ele começa a fazer um teste para saber o que ele sabia, mas ele não sabia fazer nada. E à noite haveria mais uma luta e Marty diz que deixaria ele relaxado e começa a passar a mão nele de forma estranha. E ele se prepara, pois enfrentaria o Negão da Canela Fina. E durante a luta ele começa a apanhar muito e para piorar ainda começa a chover e agora ele era um gordinho escorregadio. No dia seguinte ele passou uma prova para a turma e a aluna mais dedicada tirou uma nota ruim. E ele não entende e ela diz que o pai queria que ela saísse da aula de música para trabalhar no restaurante da família. E ele diz para ela dizer não e à noite ele faria mais uma luta, mas Martin só conseguia fazer besteira e esqueceu a comida dele, mas levou um pouco de purê de maçã. Durante a preparação para entrar, eles começam a escutar a música que ele escolheu. O problema é que o adversário pegou a música primeiro, mas Martin diz que resolveria isso e pegaria uma música inspiradora. E ele coloca uma música gospel e geral fica olhando achando que ele iria cobrar o dízimo do pessoal. Durante a luta, ele começa a levar uma surra nervosa, pois ele não levantava a guarda e a meta era apenas sobreviver. E Nico diz que ele precisava revidar no momento certo e assim começa o segundo round. E ele dá um soco helicóptero e consegue nocautear o adversário. Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. E ele começa a comemorar e quando vai agradecer a luta, escorrega o melado nervoso, pois o purê de maçã estava estragado. Quando ele chega na escola, todos os alunos começam a zoar, e ele não entende o porquê. E ele vê que o vídeo do melado foi parar na internet, e Bella diz que uma hora ele daria uma falecida de leve, e ele diz que já conseguiu $3.000, apenas apanhando. E como não poderia perder a oportunidade, a chama pra sair, e diz que a tia da cantina com bigode queria sair com ele, e ela perderia a oportunidade. Nico diz que conhece o cara perfeito para o treinar, mas não sabe se ele seria aceito e ele vai a uma academia profissional e é colocado para lutar com 3 caras de uma vez. E se você pode apanhar uma vez da vida, por que não apanhar 3 vezes mais? E o treinador diz que ele não era bom em bater, mas sabia apanhar e seria treinado. E durante a comemoração, ele não levanta o braço, pois estava deslocado. Então ele vai na casa da Bella e ela diz que era melhor ir no hospital, mas ele diz que se fosse, voltaria com um braço bom, mas cego, porque o hospital custa o olho da cara. E ela coloca no lugar e diz que foi a primeira vez que fez isso. E Scott é chamado na secretaria, pois o pai da aluna disse que ele estava influenciando a filha a não obedecer. E Scott diz que ela não poderia trabalhar lá só porque ele estava tendo problemas. E durante a aula ele quer mudar as coisas, pois os alunos estavam sem perspectiva de vida. Então ele começa a animar, mostrando como a vida pode te bater, mas se você tiver espírito de brasileiro, sempre vai conseguir levantar para cair de novo. E Bella passa na porta e gosta da animação. Enquanto Scott está treinando, sua aluna favorita está ajudando o Nico a estudar para a prova de cidadania. E agora tudo estava mudando, pois ele estava conseguindo vencer várias lutas. E aos poucos estava pagando toda a dívida da escola, além de conseguir ser um dos melhores professores. E quando ele chama a Bella para jantar, ela aceita e diz que faria um jantar diferente. E ele pede para seu melhor amigo fazer uma comida diferenciada e quando ela chega, ele diz que cozinhou sozinho, mas ela sabe que ele pediu em um restaurante. E depois ela começa a perguntar como era nas lutas e vemos que ele é meio merda, pois até ela consegue bater nele e no dia seguinte ele vai falar com seu melhor amigo, pois tinha algo pra ele. E na escola, o treinador da academia aparece e diz que ele foi convidado para participar do UFC, mas que Nico não topou. E quando ele vai falar com o Nico, ele diz que ele ainda não estava preparado e que ele lutou a vida toda e perdeu essa oportunidade, mas como era para um bem maior, diz que o ajudaria. À noite eles marcam com um dos representantes do UFC, no restaurante do pai da aluna, e ele diz que se perder a luta ganharia os $10.000 e se ganhar seria 50 mil, e agora seria o grande momento da virada, pois eles estão se preparando para partir para Las Vegas e ele tenta colocar a língua na garganta da Bella, mas ainda não dá certo.
Eles estão em um hotel 5 estrelas e todos estavam animados comendo coisas que nunca viram na vida. E Scott recebe uma ligação da Bella e nesse momento as coisas ficam complicadas, pois ela diz que o tesoureiro da escola estava desviando dinheiro durante anos, por isso a escola ficou nessa situação. Ele diz que ainda lutaria para incentivar os alunos a nunca desistir. Agora é o grande dia da luta e vemos que o cara que ele enfrentaria parece um monstro e ele estaria ferrado. E percebe que a música de entrada estava estranha e quando olha, a turma de música da escola foi chamada para o representar. E todos que ele conhecia estavam assistindo e antes de começar a luta, ele começa a observar tudo e percebe que agora era para valer. E o adversário não cumprimenta, pois não o acha digno de estar ali. E galera, eu só te digo uma coisa, se eu fosse ele, não ia querer estar ali, pois ele começa a apanhar muito, mas suporta o primeiro round. E quando começa o segundo, ele apanha tanto que começou a ficar tortinho na goiaba, pois o olho nem abria. Durante o intervalo, Marty diz que ele era seu herói, e mesmo não conseguindo pagar as dívidas, conseguiu chegar muito longe. E ele consegue tirar a inspiração do roteiro, porque da vida estava difícil. E agora ele começa a lutar de igual, e consegue acertar vários botadões nervosos, e agora seria um momento decisivo, pois ele cai uma chave de braço, mas consegue usar toda a sua força para levantar o adversário, e ele é nocauteado. E como prêmio, ele consegue colocar a língua na garganta da Bella, e galera, acho que não valeu a pena isso não, hein? Sai mais barato pagar de gringo no Brasil. E no final, ele consegue pagar as dívidas da escola, e Martin não perdeu o emprego, e Nico conseguiu passar na prova de cidadania e virou americano. É galera, esse foi o filme Professor Peso Pesado. Então deixa o like pesado e se inscreve aí. E me responde essa, você apanharia no UFC para conquistar uma pessoa ou ficaria em casa e trabalharia no Bob's? Mas a pergunta mesmo é, qual milkshake você escolheria? Ovo maltine ou paçoca? É isso galera, vou nessa porque a vida está me chamando pro segundo round. Então, fui!